porque depois de magistrados afirmarem que o judiciário não contribuiu para o aumento da criminalidade ao restringir operações policiais no Rio de Janeiro, outros juízes sugeriram que o poder tomasse medidas práticas e efetivas para impedir que esse discurso continue sendo praticado. Segundo integrantes da Justiça Federal, há uma narrativa de que as decisões tomadas na chamada ADPF das favelas teriam agravado a situação no estado e também na capital fluminense. Sem detalhar quais ações deveriam ser tomadas, um dos magistrados sugeriu que a Corte Federal deveria tomar ações mais contundentes para impedir uma mancha na imagem do judiciário, recebendo o aval de outros colegas. Recentemente, a Prefeitura da capital pediu participar do julgamento sobre as operações policiais nas favelas, afirmando que o crime aumentou na região e que o Rio de Janeiro se tornou um resort para criminosos. Você, Dávila, integrantes do Judiciário, estudam proibir as críticas à ADPF da favela e também as decisões que vêm sendo tomadas pelos magistrados. Não sabemos exatamente do que se trata, mas é um movimento que começa a se organizar nesse sentido. Acho que a turma do Judiciário esqueceu que existe uma coisa chamada Constituição Brasileira e que lá tem uma cláusula pétrea que diz que emitir opinião, críticas, é um direito inerente de todo cidadão brasileiro. Será que eles esqueceram disso? Não são eles que estudaram as leis do país? Será que não perceberam isso? Ou que só existe em Estado totalitário? Você diz assim, é proibido criticar o governo, é proibido criticar o judiciário, né? Primeiro que é uma atitude absolutamente totalitária e que não pode ser levada a sério. Segunda coisa, nós aqui sempre defendemos política baseada em dado e evidência. Veja o que aconteceu com a criminalidade no Rio de Janeiro desde que a DPF foi instaurada. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então por que crítica? Então precisamos resolver por que está aumentando a criminalidade. Por que está aumentando o número não só de homicídios, de crime e violência, como também está aumentando o número de chefões do crime organizado nos morros do Rio de Janeiro. Vamos resolver o problema. Agora, você ignorar o problema, ignorar as evidências e, além de tudo, querer proibir crítica, talvez esses membros do Judiciário deveriam mudar para a Coreia do Norte. Lá vai ser o paraíso para eles. Agora, Dávila, além do direito à liberdade de expressão que o Dávila bem mencionou, é preciso olhar os números, né? O Dávila sempre fala em dado e evidência. É preciso que a gente se debruce sobre os números e também os integrantes do Judiciário. Quando o Eduardo Paes, que é o prefeito da capital fluminense, diz que o Rio de Janeiro se tornou um resort de criminosos, ele não diz isso por feeling, né? Eu acho. Ele tem acesso às informações, né? A Guarda do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele tem acesso a essas informações. O governador Cláudio Castro também, há poucos dias, fez declarações sobre o volume de armas que entram no Rio de Janeiro. Ele disse que o Rio de Janeiro não produz essas armas. Elas entram de alguma forma, enfim, fazendo uma reflexão, uma análise e colocando o dedo justamente na questão que envolve o contrabando de armamentos. E aí tem essa informação de hoje, Mota, que integrantes do Judiciário estudam proibir as críticas à DPF das favelas, né? Não é tarefa de magistrados definir políticas de segurança pública e nem a forma de trabalho das polícias. Isso é responsabilidade de políticos eleitos através do voto para comandar o poder executivo. É aqui que essa discussão deveria terminar. Mas como a discussão não termina, eu vou ler aqui para vocês 3 mensagens que eu recebi de moradores do Rio de Janeiro nas últimas semanas. A primeira mensagem diz o seguinte: estamos vivendo uma situação terrível na sede da empresa que fica na Penha Circular. Traficantes impedem o acesso das operadoras de comunicação aos postes. E com isso, ficamos sem internet. As 2 operadoras que usamos dizem que não conseguem mais entrar no bairro. Você teria alguma sugestão de ação ou só mesmo saindo do Rio de Janeiro? A segunda mensagem diz: não vejo outra prioridade que não seja a segurança e combate ao crime organizado. Todos os dias
eu perco clientes e deixo de atender em áreas que passaram a ser dominadas pelo tráfico. Outras empresas passam pela mesma situação. Cada dia que passa, mais vendedores me relatam isso. A situação está insustentável. E a terceira mensagem diz: começamos bem o dia. Roubaram o nosso caminhão e levaram para o Chapadão. Pois é, a notícia em destaque: integrantes do Poder Judiciário estudam maneiras para proibir as muitas críticas que vêm sendo feitas à ADPF das favelas, um dispositivo que impede que operações policiais sejam realizadas em comunidades do Rio de Janeiro. Você, Cristiano Beraldo, esse enfrentamento de narrativa, só que o problema é o seguinte: quem sofre, no final, é a população, né, Beraldo? Caniato, magistrados são, antes de tudo, cidadãos brasileiros que passaram num concurso com o propósito de fazer cumprir a lei. E a lei, a princípio, prega que o país funcione em segurança. Prega que pessoas que cometem crimes sejam punidas pelos crimes que cometeram. E aí, diante dessa discussão extremamente importante, tendo em vista a situação absurda da criminalidade no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, a preocupação dos magistrados não é com a legislação criminal, mas com a liberdade de expressão. As vossas excelências estão preocupados que estão recebendo críticas, e essas críticas incomodam demais. Precisamos fazer alguma coisa para calar os críticos. Então, ao invés de termos apoio para provocar melhorias no nosso Código Penal, o que temos é um conjunto de militantes a favor do PL 2630. Olha a loucura que é o Brasil. Fecham os olhos para o problema real e concreto de todos os brasileiros, como os exemplos trazidos pelo Mota aqui agora, e se preocupam porque estão sendo criticados. Não quer ser criticado. Vocês são seres perfeitos, anjos caídos do céu para fazer o bem. Sinto informar, mas não é isso, não. Vocês hoje têm a opção de se colocarem como parte da solução ou como parte do problema. E, pelo visto, tem sido uma decisão difícil de ser tomada, o que é impressionante. E aí eu queria trazer um exemplo da Coreia do Norte, citada pelo Dávila. Eu tenho um amigo que já há quase 20 anos foi à Coreia do Norte. E aí foi com um grupo que recebeu autorização para fazer uma visita ao país e, de repente, numa noite, chega a polícia no hotel em que eles estavam hospedados. E a polícia foi atrás de um casal que estava ali naquele grupo que fazia essa viagem. E esse casal foi levado para a delegacia, sabe por quê, Caniato? Porque no voo foi entregue a eles um jornal local que estampava na capa uma foto do Kim Jong-il, pai do Kim Jong-un, atual presidente. E este jornal foi encontrado dentro do hotel, no quarto em que eles ocupavam, dobrado. Eles cometeram o absurdo de dobrar uma foto do presidente todo-poderoso da Coreia do Norte. Foram interrogados na delegacia. E aí a gente ouve essa história e fala, mas que absurdo! E aí se lembra, será que estamos no Brasil tão distantes dessa realidade? Com senhores e senhoras poderosos que ocupam cargos públicos se achando acima do bem e do mal e pegando qualquer tipo de crítica para fazer um cavalo de batalha e perseguir aqueles que os criticam? Olha, sinto informar,
mas não estamos muito distantes da Coreia do Norte, não. Pois é, em relação a esse julgamento que acontece no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a sessão foi suspensa, deve ser retomada em 3 semanas, mas Dávila, o relator, ministro Edson Fachin, votou por confirmar aquelas medidas que estavam sendo respeitadas pelo Rio de Janeiro, apesar de todas as críticas da polícia, do prefeito do Rio e também do governador. Então, o voto confirma a necessidade de uso de câmeras corporais, restrição ao uso de helicópteros. Buscas só poderiam acontecer durante o dia. É preciso proibição do uso de escolas ou equipamentos de saúde como base operacional. O uso da força, Dávila, precisaria seguir os princípios da ONU. O Ministério Público é o responsável por investigar suspeita de crime envolvendo profissionais e casos em que crianças sejam vítimas teriam prioridade. Enfim, tem uma lista de recomendações por parte do ministro relator, que, segundo ele, isso precisa ser homologado e seguido pelas autoridades cariocas e fluminenses. Dávila. Está aí o Supremo, mais uma vez, querendo legislar, ser poder executivo, implementar a política pública sem ter nenhum voto. Eu sugiro aos membros da Suprema Corte Brasileira que comecem a fazer sessões itinerantes da Corte. Por que não se instalar durante uma semana numa comunidade do Rio de Janeiro e ali julgar os casos? Por que não depois mudar para outra região com outra realidade diferente? Porque esse desconhecimento da realidade brasileira faz com que cada vez mais a visão turva e deturpada por essa distância do mundo real, que é a bolha de Brasília, trancado em gabinete, vestindo suas togas, curtindo os penduricalhos e o ar-condicionado, está fazendo mal para o cérebro e para as decisões e, principalmente, caindo no esquecimento qual é o papel da Suprema Corte no país. E esse papel não consta na Constituição em legislar e executar política pública. Mota, sobre as sugestões que vêm sendo levantadas e esses itens que eu descrevi aqui, eu imagino que isso repercuta principalmente entre as forças policiais do Rio de Janeiro, autoridades, além do chefe do Executivo Municipal e também do estadual. Quais são os debates que ganharam força nos últimos 2 dias no Rio de Janeiro por conta dessa apreciação, essa análise que vem sendo feita na Suprema Corte? Eu comentei sobre esse assunto no meu livro A Construção da Maldade. Para quem quiser entender o contexto em que essas coisas acontecem, eu recomendo que leia o livro. Agora, eu só vou comentar uma dessas medidas adicionais que foram sugeridas, né? Que é o afastamento provisório de policiais envolvidos em mais de uma morte no período de 1 ano. Então, imagine, você, espectador, que você é um policial de uma equipe de elite da Polícia Brasileira. Pode ser o BOPE, pode ser a CORE da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, pode ser a Rota de São Paulo. Só chamam você para situações complicadíssimas. Quando, por exemplo, a tropa do narcotráfico precisa ser contida. Então, quando você chega, a situação já saiu de controle. Frequentemente, a sua opção é matar ou morrer. A quantidade de enfrentamentos que a polícia brasileira realiza não encontra paralelo em nenhum outro país que não esteja em situação de guerra. Aí você chega lá, o criminoso atira em você, o criminoso está com a metralhadora .50, ou está com um fuzil, é inevitável que o criminoso morra. Antes o criminoso do que você, policial. Muito bem, você participou de um enfrentamento desse em que morreu um criminoso, essa morte foi colocada na sua conta. Bom, lá foi um bandido morto. Agora, no próximo enfrentamento, de novo, bandidos armados com arma de guerra atirando em você, nos seus companheiros, de novo você foi chamado para enfrentar essa situação. E agora você tem uma decisão a tomar. Se você matar um bandido nesse novo enfrentamento,
é a segunda morte em menos de um ano. Você vai ser afastado. O que você faz? Você defende a sociedade, cumpre a missão para a qual você foi contratado? Você defende a sua vida, a vida dos seus companheiros? Ou você fica pensando nesta segunda morte de bandido que vai contar contra você? É disso que a gente está tratando. Essas são as consequências dessas discussões e dessas decisões tomadas em gabinetes refrigerados por pessoas sem nenhuma experiência policial e, o mais importante de tudo, que não vão sofrer as consequências das decisões que elas tomam. Pois é, o governador do Rio de Janeiro e o prefeito têm dado declarações a respeito dessa medida. O governador Cláudio Castro disse que a DPF impõe limitações à atuação da polícia, aumentando, sim, o poder da criminalidade. E aí, a população do Rio de Janeiro, principalmente, está diante de um dilema, né, Cristiano Beraldo? Que a população clama por medidas mais duras, a população clama por segurança. A todo instante, vídeos gravados por celular ou por câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos no estado fluminense. E aí a gente tem a impressão de que aqueles que avaliam sobre medidas como a DPF da favela estão completamente descolados dessa realidade, né? Parece, de fato, um outro Brasil, né? Ou um outro Rio de Janeiro, uma distopia, uma realidade completamente descolada daquilo que a gente observa nos telejornais diariamente. E aí a gente se pergunta, bom, vamos fazer o quê? A partir de uma decisão que pode, inclusive, inviabilizar o trabalho das forças policiais. Neto, hoje eu vi no perfil da Jovem Pan no Instagram um vídeo em que um rapaz chega, um jovem, chega de boné, uma mochilinha nas costas, de short, camiseta, e aí ele, ali era claramente numa comunidade, ele procura ali um determinado endereço, fica de olho e tal, de repente sai uma pessoa mais velha, e aí ele troca duas palavras, aperta a mão, e a pessoa trocando ali algumas palavras, de repente, esse jovem tira uma arma de trás, estava escondido debaixo da camisa, e executa esse PM que estava ali. Executa com um tiro, o PM cai, e ele descarrega a arma, atirando na cabeça do PM. Essa realidade parece não estar clara para o Supremo Tribunal Federal, que mantém esse embaraço para operações nas comunidades do Rio de Janeiro, que são reinados do crime. Essas áreas são áreas em que se mata e se morre como se a vida tivesse valor nenhum. Cometem ali atrocidades. Queimam corpos, depois arrancam os dentes, que é para tornar impossível o reconhecimento dos corpos, e vão vivendo ali aquela realidade conforme as leis que eles próprios estabelecem. E aí, olha que curioso, Caniato. É um poder concorrente ao poder do Supremo Tribunal Federal, porque ali, naquele momento, naquela região, a lei determinada pelo Supremo Tribunal Federal, as ordens determinadas pelo Supremo Tribunal Federal não têm validade. Não têm validade. E eles acham que está tudo bem. Mesmo assim, vem causa para proteger essas regiões, essas pessoas, esses criminosos. A desculpa de que estão protegendo a sociedade inocente, ela é inválida. Porque a polícia precisa atuar firme, enfrentar a guerra contra essas organizações criminosas, porque é uma guerra pelo bem da sociedade está ali. Sociedade que não está envolvida com crime, que acorda cedo, vai trabalhar, volta de tarde, rezando para que consiga entrar e sair de casa sem nenhum tipo de problema. É a favor destas pessoas que a polícia tem que agir. É a favor do cidadão de bem, que esse problema da criminalidade precisa encontrar
um ponto final. É claro que a criminalidade não acaba, mas este amplo, pleno domínio do crime na vida do brasileiro, isto tem que acabar. Precisamos enfrentar a guerra civil que se impôs sobre o povo brasileiro e que estão todos fazendo vista grossa. Reconheçam o problema que temos e a dimensão do problema que temos, para que aí possamos efetivamente encontrar as soluções. E esse descolamento da realidade que a gente observa em muitas apreciações por parte de magistrados em Dávila, a gente vê uma situação extremamente delicada em algumas regiões do Brasil, quando a gente fala de problemas ligados à segurança pública, né? É um cenário muito difícil. As forças policiais têm enorme dificuldade em conseguir avançar na agenda que é elaborada pelos governadores, também em função de um entendimento que, primeiro, não respeita a prerrogativa do Estado, em muitas ocasiões, mas também parece que trata-se de um outro país, né? Parece que a gente está na Europa, primeiro mundo, é uma outra realidade, crimes assim, muito espaçados, crimes leves, mas não, a gente está vivendo uma situação de guerra civil, né? Vocês reforçam aqui semanalmente, são 40 mil mortos por ano no Brasil, Dávila. É isso mesmo, Caniato. E os exemplos trazidos pelo Beraldo, pelo Mota, mostra o descasamento de determinadas leis e decisões com a realidade. E o que acontece quando as leis são completamente absurdas e descasadas da realidade, o que acontece é que você vai resolver o problema de outra forma. E isso é muito ruim. Porque a outra forma é justamente o que começa a acontecer. Começa a ter organização paramilitar, começa a ter pessoas que vão resolver aquele problema da sociedade que aflige as pessoas de uma maneira paralegal. Então a grande questão é, até quando temos que obedecer leis absurdas que, na verdade, colocam a nossa vida em risco, colocam a vida da sociedade em risco? Essa é uma questão que se torna cada vez mais importante a ser respondida. Porque no Brasil a quantidade de lei absurda está, na verdade, incentivando a desobediência cívica, porque não é possível seguir à risca uma lei tão absurda como essa DPF 365. É isso aí. Como é que pode um negócio desse? Então, eu acho que o que vai começar a ter agora é um questionamento sobre leis absurdas. Elas devem ser obedecidas quando elas afetam diretamente a vida do cidadão, quando colocam em risco a vida do cidadão? Essa é uma questão que nós vamos ter de responder agora, porque cada vez mais o Estado democrático de direito vai perdendo a sua credibilidade por decisões judiciais que violam completamente o entendimento da realidade. Mota, agora a gente precisa trazer uma questão que me parece crucial e fundamental, principalmente para os moradores do Rio de Janeiro, né? Havia uma grande expectativa por parte de integrantes das forças policiais, autoridades, de que a DPF pudesse ser derrubada, por exemplo, ou que houvesse uma alteração substancial para dar mais autonomia para o governador do Rio de Janeiro, neste caso. Caso a Suprema Corte decida pela manutenção dessa ADPF das favelas, quais podem ser as consequências práticas para as forças policiais, mas principalmente para a população do Rio? O caos, Caniato. Não há outra forma de descrever isso. No Rio de Janeiro, as áreas dominadas pelo narcotráfico e pelas milícias estão se expandindo. Outro dia eu peguei um táxi e o motorista me dizia que em determinado bairro, muito longe de qualquer comunidade ou de qualquer favela, os criminosos já estão colocando barricadas, impedindo a livre circulação. Nesses locais, os criminosos controlam o fornecimento dos serviços públicos, como estava descrito na mensagem que eu li aqui. Eles controlam o fornecimento de internet, eles controlam a venda de gás. Em alguns locais eu escutei relatos de que até o fornecimento de eletricidade é controlado por esses criminosos. É uma expansão
que é estimulada pela dificuldade de realização de operações policiais. A conclusão desse processo é óbvia para todo mundo. Então, me parece impossível escapar dessa realidade. Ou essa medida é revogada pelo recurso ao bom senso e à reflexão, ou ela um dia vai ser revogada pela realidade dos fatos. Mas aí vai ser uma situação terrível para todo mundo. Pois é. Até que ponto nós aguardaremos a revogação, né? Quanto tempo a população aguenta viver diante desse cenário? Bom, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade em relação a esse julgamento a gente traz aqui na programação da Jovem Pan, mas só reforçando e relembrando. Foi suspensa a sessão. Dentro de 3 semanas ou pouco menos, os ministros devem voltar a tratar desse tema.